Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do BP Class. Caso você esteja acessando esse vídeo pela primeira vez, veio na dúvida de como ser um programador RPA, temos uma playlist aqui no nosso canal. É só você ir na descrição e acessar a playlist, onde estamos soltando vídeos lá sobre como você se tornar um desenvolvedor RPA, conhecendo a ferramenta, o que ela pode te trazer, certo? Bom, hoje vamos falar um pouco sobre manipulações de strings, vamos aprender a manipular alguns dados, alguns textos. Eu já deixei o ambiente pronto, eu já criei 3 variáveis aqui para a gente poder trabalhar com elas. A primeira chamada RPA Class, a segunda chamada BP Class, e a terceira eu deixei ela com alguns espaços, mais intencionalmente, para a gente mostrar alguns recursos do Blue Prism. Então ela está escrito RPA com alguns espaços. O calc do Blue Prism, conforme eu mostrei nas aulas passadas, ele não serve somente para operações de matemática, mas a gente também consegue, através de um calc ou de um multicalc, trabalhar com textos. Então você vai vir aqui, vai dar 2 cliques dentro do calc. Aqui embaixo nas funções, curso chamado texto. Se você expandir ele aqui, ele vai ter algumas funções e aqui do lado ele vai ter uma descrição dessas funções. Então eu vou expandir aqui. E vamos lá, vamos começar pela primeira expressão. O CHR nada mais é do que um código para alguma expressão. Então, por exemplo, eu posso ter aspas, só que imagine que eu passe aspas aqui de novo e aqui de novo. O CHR ele serve para passar um code de alguma expressão, o código de algum caractere especial, ou por exemplo, uma aspas, um parêntese ou algo do tipo. Por que eu utilizaria ele? Imagine que eu quero passar para o meu BP no dia a dia. Eu preciso passar uma expressão onde eu estou trabalhando com esse texto chamado BP Class e eu quero passar ele em aspas duplas. Por exemplo, dentro do lugar que eu vou escrever, por exemplo, Excel. Imagine que eu tente colocar aqui, porque para você trabalhar com string, você sempre vai colocar aspas duplas de início e no fim, porque é assim que o BP identifica uma expressão de string. Você vai vir aqui e eu colocaria, por exemplo, 2 aspas duplas. Entende que o BP ele perde a referência porque ele usa as aspas duplas como expressão, certo? A gente tem um método de colocar essas aspas duplas sem que o robô dê problema. Se você for no Chrome, existe uma tabela chamada tabela ASCII. Ela vai trazer o valor decimal desses números para você passar essa expressão dentro do BP. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero pegar a expressão de aspas duplas. O char, que é o caractere, vai ser o aspas duplas e o decimal dele vai ser 34. Então, se eu vim aqui, pegar essa expressão, passar 34, ele vai me retornar um CH34, certo? Vou deletar essa parte do BP Class, só para mostrar eu dar um Evaluate Expression, e ele vai me mostrar o resultado com umas aspas duplas. Em seguida, a gente tem uma função que a gente precisa passar, que é o concatenate, que é a próxima expressão que a gente vai trabalhar com textos. Que é basicamente o que? Ela passa uma operação entre A e B e ela concatena. Então, nada mais é do que se eu fosse passar uma expressão aqui, seria, por exemplo, eu vou passar uma expressão chamada A, uma expressão chamada B, e eu vou dar um paste. Você identifica que ele está passando 2 strings, está concatenando esses 2 valores. Então, se eu dar um Evaluate Expression, A e B. Para a gente trabalhar com CH34, vai ser a mesma expressão. Então, eu vou passar ele de começo, vou passar um concatenate representado pelo E comercial, eu vou passar o meu texto, então vou escrever BP Class, vou passar outro concatenate e vou passar outro CH34. Se eu dar um Evaluate Expression nesse número agora, ele vai identificar a minha saída como aspas duplas, BP Class, aspas duplas, certo? Vamos falar um pouco sobre if. Ele é um operador lógico, onde eu vou passar uma expressão e ele vai validar para mim se o final daquela variável é o texto que eu quero. Então, por exemplo, a minha variável 1 está escrito RPA Class. Se eu passar aqui no meu texto como 2 S, que seria os 2 S finais do RPA Class, eu posso vir aqui, dar um paste e validar a expressão. Ele vai me retornar como true. Então, dessa forma está correto. Se eu mudar esse valor, então, por exemplo, eu colocar para ele receber um P, ele vai dar
false porque não é igual, certo? O string ele serve para você procurar algum caractere dentro do texto. Então, por exemplo, eu vou pegar minha variável 1, vou procurar a palavra class. Além dele verificar se contém essa palavra chamada class, ele vai me trazer a posição desse valor também. Então, por exemplo, eu vou deixar só o C e eu vou dar um evaluate expression. Então, se a gente for analisar, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai me trazer a posição 5, que é a posição do meu C. Se eu dar um evaluate expression, então a minha posição é 5. Essa função é muito útil no dia a dia. A gente tem o left, que é basicamente, como o nome já diz, a gente vai pegar uma expressão da esquerda até uma posição da direita. Então, por exemplo, eu passei minha variável 1 no texto e quero pegar até a quinta posição. Então, se eu dar um evaluate expression e dar um valor, ele vai me trazer até o C, que é como a gente viu na função string, o C ele tem a posição 5, certo? Então, vamos lá. O len. O len nada mais é do que ele serve para contar a quantidade de caracteres dentro de uma string. Lembrando que se conter espaços, ele vai identificar como um caractere também. Então, se eu dar um evaluate expression dentro de var1, ele vai ter 9 números. Ele vai ter 9 caracteres. Então, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 caracteres. Certo? A função lar serve para diminuir todos os caracteres, então para padronizar todos os caracteres em minúsculo. Basicamente essa é a função do lower. O mid. A função do mid ela é um pouco complexa. A função do mid nada mais é do que ela serve para você buscar um texto em qualquer lugar da sua string, baseando-se quando você sabe a posição dela. Então, por exemplo, eu vou passar minha variável var1, que é o RPA class, certo? Eu vou passar um start point para ela, então eu vou passar o start point 1 e vou passar até o 5. O mid, ele nada mais é do que um delimitador de range. Então, por exemplo, eu quero pegar da posição X e ir até a posição Y e pegar tudo que tem entre eles. É para isso que serve o mid. Então, eu peguei da posição 1 até a posição 5, ele vai pegar a RPA class. Eu poderia vir aqui e pegar da posição 5 até a posição 9 e ele vai me trazer o class somente. O newline. O newline ele serve como se fosse uma quebra de linha dentro do texto. Às vezes a gente precisa manipular alguma string e a gente precisa fazer quebras de linha. Então, basicamente, o newline serve para isso. Eu vou passar minha var1, eu vou passar uma expressão aqui, ele já concatena para mim o valor da minha variável, ele já está quebrando linha, então eu vou passar a concatenar de novo e colocar a minha var2. Se eu dar um evaluate expression, ele vai me trazer uma string somente. O replace. O replace ele serve para você substituir um texto. Então, por exemplo, eu vou pegar minha variável 1, eu vou passar uma expressão para ela, o que eu quero excluir. Então, por exemplo, eu quero que class substitua por Blue Prism. Vou dar um paste, essa é a expressão que precisa. Se eu dar um evaluate expression, ele substituiu o class por Blue Prism. O right é a mesma coisa que o left, onde eu vou passar uma posição até onde eu quero pegar. Agora ele vai pegar da direita para a esquerda. Então, se eu passar minha posição até 5, ele vai pegar a expressão do meu S até a quinta posição da direita para a esquerda, certo? Então ele pegou o class todo. O starts with, ele serve basicamente igual ao end with, que ele serve para poder te retornar como true ou false, para poder validar se o começo daquela string começa com aquela expressão que você passou, certo? Então se eu dar uma evaluation expression, eu estou passando RPA, ele me trouxe igual a true. O trim. O trim ele serve para ele tirar os espaços entre o meu começo e o meu final. Então tudo que começar com espaço ou finalizar com espaço, ele vai remover esses espaços e manter somente o texto que você deseja. Então, por exemplo, eu peguei a minha variável var3, ela tem bastante espaço, então eu tenho RPA. No meio eu tenho 5 caracteres em espaço em branco entre ele, certo? Com o trim, se eu passar essa expressão e dar um paste, ele vai estar como trim var3 e eu dar um evaluate expression. Tá vendo que agora ele manteve somente o meu texto? Ele removeu o espaço do começo e o espaço do final.
O trim_end, ele serve basicamente igual ao trim, só que agora ele só vai pegar do final. Ele vai manter a do começo da variável e manter só a do final. Então, se dá um evaluate expression, ele manteve a do começo e removeu só a do final. A mesma coisa se trata do trim start. Ele vai fazer só que ao contrário agora, manter a do final e remover a do começo, certo? E por fim, o upper, que é o contrário do lower, que ele serve para poder passar toda a expressão em letra maiúscula. Então eu tenho a minha variável var1, onde ela tem algumas letras maiúsculas e algumas minúsculas. Eu vou dar um paste e dentro dela eu vou ter todas as letras maiúsculas, certo? Basicamente, essa é o poder. Basicamente, essas são as ações que a gente pode tratar com Blue Prism. Eu vou pegar um leve desafio agora pra gente tentar. Eu vou deletar as minhas variáveis. Vou criar uma variável nova chamada link. O tipo dela vai ser como tipo text, porque a gente está trabalhando com strings. E eu vou colar o link do RPA Class. Caso vocês ainda não sigam a gente no Instagram, esse daqui é o nosso perfil no Instagram. Corre lá, segue a gente, tem bastante conteúdo. Certo? Então imagina que eu tenho essa variável aqui e eu quero tirar dela somente a palavra RPA Class. Só que eu não sei qual que é a posição de onde começa o RPA Class e aonde termina. Vamos dizer que eu estou num cenário onde eu preciso pegar somente essa palavra. Então eu vou criar mais uma variável nova aqui chamada resultado. Do tipo texto. E ela não vai ter nada. Certo. Então vamos lá. Eu vou pegar essa expressão e vou identificar. Vamos fazer uma análise. A gente viu algumas funções que operações com texto pode me trazer. O mid é o que mais se encaixa, que é o que? Eu posso passar o start point, posso passar o end point e ele vai pegar tudo que tem dentro dele. Beleza, mas eu ainda não sei qual que é a minha posição do RPA Class. Então vamos lá. Eu vou pegar como texto a minha variável chamada link, que é da onde eu quero extrair essa informação. No meu start point, eu posso fazer a seguinte operação. Eu posso vir aqui e pegar o meu string. Lembra que no string ele ensinou como lembra que no string ele mostrou pra gente a posição de uma letra ou algo que a gente procurou? Basicamente vai ser a mesma coisa. Então você vai pegar a expressão onde o texto vai ser link e você vai procurar a palavra, vamos procurar a palavra RPA, certo? Bom, se eu dar o evaluate expression, ele vai pegar a posição 27. Então, a minha palavra RPA class começa na posição 27. Então, nisso eu já peguei o começo da minha string, certo? Agora, eu vou passar o meu delimitador, que é até onde ela vai. Vamos dizer que eu não sei onde é o final dela. Então, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz agora. Eu posso fazer a mesma expressão que eu fiz agora, pegando o final dela. Então, eu vou vir como texto, vou passar um string. Eu vou passar a minha variável link, que é onde eu quero pegar a palavra-chave. Eu vou passar o final dela como um S barra, que é o final da minha expressão. Então, se eu dar um evaluate expression, ele vai me trazer a posição 34. Então, eu estou pegando um range do 27 ao 34 e eu vou tirar essa informação, certo? Então, eu posso dar um OK. Aqui agora eu vou ter o meu texto. No meu start point ele vai identificar aonde começa a RPA e no meu land, que é onde é o meu limite, ele vai pegar a posição de onde se encontra esses caracteres aqui. Eu vou dar um paste, então, se a gente visualizar, eu estou passando que ele pegue dessa variável, onde o start dele vai ser onde a posição do RPA começar e o final dele vai ser aonde S barra terminar. Certo? Então agora se eu dar um evaluate expression, eu vou validar, ele vai encontrar somente a palavra RPA class e eu vou jogar dentro de resultado. Então se eu passar por esse step, ele retirou somente o RPA class de uma string. A gente não sabia nem o início nem o final desses caracteres. Então, para manipulação de texto, ele é bastante efetivo. Caso vocês estejam com dúvida, pode chamar a gente, pode procurar. A gente está à disposição de vocês. Então, essa é mais uma aula do BP Class. Aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.